Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, deixa eu só encontrar aqui o texto. Vocês podem abrir as Bíblias em Mateus, o livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 19 ao 21. Em breve eu estendo os meus agradecimentos e já libero os irmãos para que se sentem e ouçam a palavra de Deus confortavelmente. Todos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, então, ela diz assim, Mateus, no capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pode se sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Quero estender os meus agradecimentos ao Senhor Jesus, a princípio. Esta não é a primeira vez que eu trago a palavra do Senhor, mas, como os pregadores já de casa já dizem, toda vez que nós subimos na tribuna, sempre parece a primeira vez. Eu já estava morrendo ali no meu cantinho, o coração batendo forte, pensei até que ia desmaiar, porque a palavra do Senhor, ela, querendo ou não, a palavra do Senhor ela é algo muito sério. Ela precisa ser pregada com muito zelo. Então, a gente tem essa preocupação de não estar distorcendo a palavra do Senhor, mas estar trazendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Os versículos que nós lemos, meus irmãos, esqueci até dos agradecimentos para vocês verem como eu estou nervoso. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus, agradecer também aos ministros que estão aqui, agradecer aos demais pregadores que estamos crescendo juntos, na graça do Senhor Jesus. E lembrando também que eu já tinha esquecido que hoje é o meu último culto da mocidade também. Se não fosse a minha noiva lembrar, eu não tinha lembrado. E no demais, irmãos, agradecer mais uma vez ao Senhor Jesus pela oportunidade, porque nos meus 25 anos eu sou um dos homens mais realizados por estar pregando a palavra do Senhor com essa idade. Isso é maravilhoso, não tenho outro sonho de ser renomado lá fora, não tenho outro sonho. Graças a Deus, a minha vida ela se resume a ter simplesmente o sonho de ir para o céu e ser salvo, que é algo difícil se percorrer, mas que graças a Deus eu tenho irmãos em Cristo para percorrer comigo e a minha companheira, e cresceremos juntos na graça do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade. O tema de hoje é sobre prioridade. Como eu faço das palavras do evangelista Judásio as minhas, eu não sou um pregador avivalista, eu faço muito mais parte da pregação doutrinária. Então acho que eu estou vindo da linha do meu pastor, um pouco. Baseado então em prioridade. Esse versículo, ele fala no versículo 21, principalmente, ele traz o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquilo onde a gente coloca mais importância é onde a nossa vida ela vai estar disposta. Então se a gente coloca mais importância, por exemplo, no nosso trabalho, significa que a nossa vida ela vai ser voltada para aquilo. Tudo que nós fizermos, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões vão estar voltadas a isso. Se eu, por exemplo, colocar minha prioridade na minha noiva, todas as minhas escolhas, os meus pensamentos vão estar voltados para isso. Então, quando o Senhor Jesus ele prega isso aqui em Mateus 6, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a nossa prioridade ela tem que ser voltada para o céu. No 19, ele diz para não ajuntarmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. O que o Senhor Jesus está falando? As coisas que nós lutarmos aqui, se colocarmos a nossa prioridade no plano terreno, nós não devemos desprezar as nossas necessidades. Dentro desse contexto aqui, o Senhor Jesus vai falar lá para frente, a gente não precisa se preocupar e que o Senhor vai prover nas nossas vidas. Tudo bem. Só que a gente não pode priorizar isso sem priorizar, na verdade, em primeiro lugar, o reino de Deus. Tanto que ele diz no versículo 20, para que nós ajuntemos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, os ladrões não minam nem roubam. Esse tesouro no céu é a nossa salvação, é o galardão, é a presença de Deus. É o que nós estamos lutando para alcançar, que é muito difícil, por sinal, e tem que ser assim, porque as coisas que mais valem são as coisas mais difíceis, e não poderia ser diferente, principalmente da palavra do Senhor. Aqui na introdução, meus irmãos, eu vou explicar um pouco. A introdução é o seguinte: prioridade significa o que vem primeiro. Como já dito aqui, é aquilo que tem maior importância.
e também é o que é de maior valor. No Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7, que o Senhor Jesus ele prega aos discípulos e à multidão, o Senhor Jesus ele explora pouco a pouco acerca das características daquele que o serve. E dentro dessas características, o Senhor mostra as esferas da vida cristã que devem funcionar baseadas no objetivo e fundamento que é o reino dos céus. O Senhor, então, do capítulo 5 ao capítulo 7, o Senhor vai explicando alguns conceitos da nossa vida e ele vai resumir tudo em prioridade. Não vai usar essa palavra dentro do texto, mas o que ele vai falar, ele vai aplicar esse entendimento de que devemos dar prioridade à palavra do Senhor. Vamos ver, por exemplo, um pouco dessa divisão que o Senhor Jesus faz. No capítulo 5, por exemplo, do versículo 1 ao 16, o Senhor Jesus ele fala sobre as características dos discípulos, as bem-aventuranças, ser sal da terra, ser luz do mundo, e o que os discípulos colherão a partir da presença ou ausência dessas características, que é o que está escrito aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é uma qualidade que ela tem que ser encontrada em nós, juntamente com os demais. Eu só estou dando exemplo. Juntamente com os demais versículos dessa primeira parte do capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12, o Senhor vai listando uma série de características que todos nós cristãos temos que ter. Ser pobre de espírito, por exemplo, é nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, que nós somos miseráveis sem Deus. Então, o Senhor Jesus ele traz tanto nessa questão de que, reconhecendo a nossa necessidade de Jesus, nós somos bem-aventurados e herdaremos o reino dos céus. Também, um adendo é sermos o sal da terra. Ser o sal da terra é uma necessidade que nós temos, é um objetivo que nós temos que cumprir. O sal ele foi feito para salgar, e o servo do Senhor ele foi feito para expressar o reino de Deus lá fora, como uma vez foi expressado para nós também. Então, ele coloca a consequência. Se nós formos dependentes de Deus, herdaremos o reino dos céus. Mas se nós, como o sal da terra, formos insípidos, então nós não prestamos para mais nada. O Senhor Jesus vai até usar essa palavra dura: não presta para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Porque a gente tem um objetivo que é muito sério. A nossa vida ela tem que expressar a glória de Deus. Carregamos conosco o nome de Jesus, e esse nome ele tem um peso de muita valia, porque é só pelo nome do Senhor Jesus que as almas devem ser salvas. É pelo nome do Senhor Jesus que nós somos sustentados, e é pelo nome do Senhor Jesus que nós podemos ver maravilhas sendo feitas lá fora, que nenhuma das outras promessas de outras religiões ou de outras doutrinas podem trazer, senão só pela graça do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, quando o Senhor traz esse contexto no capítulo 5, ele fala das características dos discípulos, essa prioridade que nós temos que ter, características dispostas para o reino dos céus. Do versículo 17 ao 48 em diante, o Senhor fala sobre compromisso. Aqui é um pouco difícil, mas ele fala isso através da aplicação correta da lei judaica, que é a lei moral e celestial de Deus, devendo ser observada desde a essência ou intenção do ser humano, do seu coração, e não na aplicação de forma crua como um rito qualquer. Aqui no capítulo 6, por exemplo, no capítulo 5, 17 e 48, perdão, do 17 ao 48, o que o Senhor vai dizer aqui no início? Ele vai falar o seguinte, versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Quando o Senhor Jesus diz que não veio abrogar, mas cumprir, ele começa na sequência a citar de novo aquilo que está na lei: não matarás, não adulterarás, não roubarás. Só que o Senhor Jesus ele coloca não um adendo, mas, como foi dito, a aplicação correta dessa lei. Porque muitas das vezes nós estamos acostumados a cumprir a lei de forma crua, a cumprir ritos de forma crua, acreditando que quando a gente vai cumprir esse rito, a gente vai obter um galardão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Peço que se eu fugir dessa explicação, se for contra, vocês me corrijam, viu? Por favor. Por exemplo, a Santa Ceia. Ela não é um rito vazio. Não é um rito em que a gente come um pão e toma do vinho e simplesmente entra em comunhão. A gente precisa vir preparado.
A gente já precisa estar em comunhão com Cristo, para depois a gente aproveitar e participar desse memorial, que é o sacrifício do Senhor Jesus, lembrando que sem esse sacrifício nós não teríamos acesso ao Pai. Então o Senhor Jesus ele vai trazendo ele vai esmiuçando nessa lei, por exemplo, colocando aqui, ele vai colocando, eu porém vos digo, deixa eu só achar o versículo em que o Senhor ele fala de adultério. Achei. Ouviste, no versículo 27, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, até aqui, o que se tinha de impressão era que o adultério ele era cometido com a consumação do ato. O Senhor Jesus ele já traz mais anteriormente. Ele já diz que o pecado, assim como já está na palavra do Senhor, que o nosso coração maquina, as nossas intenções, os corações, as nossas maldades, ela vem do nosso coração. Não é diferente do que o Senhor Jesus está falando aqui. Quando nós já pensamos, quando um homem já pensa em cobiçar, ele já adulterou com aquela mulher. E vice-versa, com o homem. Mas o ponto aqui o Senhor Jesus ele traz a aplicação perfeita da lei do Senhor Deus. A aplicação perfeita é justamente a intenção que está no nosso coração. Porque o que é visto de fora, primeiramente, é fundamentado por dentro. Então a gente não vai conseguir externalizar uma adoração perfeita, por exemplo, se por dentro nós não estivermos íntimos do Senhor. E consequentemente tudo que é de fora vem sendo mostrando o que é dentro do nosso coração, que é daquilo que nós transbordamos. Então no primeiro o Senhor falou sobre as características prioritárias que um servo tem que ter diante do Senhor. Em segundo, o Senhor fala sobre o compromisso que a gente tem que ter com a lei, de cumprir a rigor e com sabedoria, entendendo e compreendendo por que nós estamos cumprindo, o porquê de não cumprir aquilo que a palavra de Deus ela abomina. Já no capítulo 6, do versículo 1 ao 18, o Senhor ele aborda a necessidade de uma entrega sincera, outra prioridade que nós temos que ter diante da presença do Senhor: sinceridade. Então nós temos que ter uma entrega sincera das ações que sejam realizadas com o objetivo de agradar a Deus e cumprir a sua lei, porque é um galardão para o que faz para o Senhor e é um galardão diferente para o que faz para si. No capítulo 6, do versículo 1 ao 2, o Senhor vai dizer o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, derem esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, essa sinceridade que nós temos que entregar para o Senhor é algo que nós precisamos entregar para o Senhor com o objetivo de adorá-lo, de servir. Tanto que o Senhor ele exprime aqui referente ao galardão. Ele traz a questão de um fariseu, de um hipócrita, de que quando ele faz para ser visto, ele já recebeu o galardão. Qual é o galardão que ele recebeu por fazer para ser visto? Ser visto. Mas quando nós fazemos para o Senhor, nós recebemos o galardão, que é a presença do Senhor, que é aquilo que ele promete na sua palavra. Então, nós temos que ter uma entrega sincera diante do Senhor, tendo em vista o único galardão que é prosperar para o reino dos céus, pregar o reino dos céus, viver para o reino dos céus. No versículo 19 a 34, no capítulo 6 ainda, agora o Senhor ele fala sobre prioridade, que é o que nós lemos no versículo 21, de onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Então, resumindo aquilo que foi explicado aqui nessa introdução, o que nós priorizamos, ele está falando aqui, o que nós estamos priorizando, do que é que nós estamos nos preenchendo, e sobre em quem devemos depender. No capítulo 6, por exemplo, quando se fala de prioridade, está falando justamente disso, dessa sinceridade, dessa entrega e daquilo que nós estamos priorizando no nosso coração para que a nossa vida esteja alicerçada naquilo. Quando o Senhor fala acerca do que nós estamos sendo preenchidos, ele entra nessa questão de que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Outra prioridade, cuidarmos dos nossos olhos, que é por onde entram as informações, e que nós, dependendo das informações que entram, se for referente à palavra do Senhor, o nosso corpo vai ser luz. Se não vier da palavra do Senhor, nós vamos ter trevas no nosso coração. E quão grandes serão tais trevas, assim diz o Senhor.
Então o Senhor ele chega nessa parte já falando sobre prioridade, sobre preenchimento, que é daquilo que nós estamos sendo fundamentados, e sobre em quem devemos depender, que é o que o Senhor Jesus fala mais para frente, sobre as vestimentas. Então, só fazendo um breve resumo do capítulo, em que é dividido em 3 partes, e que o Senhor Jesus fala agora sobre, lá no final, as vestimentas, sobre aquilo que nós necessitamos, que a nossa dependência ela tem que estar alicerçada em Cristo. Nós não devemos depender dos nossos próprios recursos, mas sim da presença e da graça do Senhor, que Ele cuida da natureza. A gente vê como Ele pode usar um exemplo de que os passarinhos eles não trabalham, eles não cegam, eles não friam, mas eles todos os dias, Ele tem os alimentos deles, eles conseguem sobreviver porque o Senhor provém na vida deles. A nossa vida ela vale mais do que muitos passarinhos, o Senhor diz na sua palavra. Portanto, o Senhor provê também para a nossa vida, basta nós crermos. Já no capítulo 7, para um desfecho, o Senhor, nessa questão de prioridade, Ele fala sobre a nossa conduta. A gente tem que se examinar e se consertar antes de corrigir o próximo, de perseverar na oração e busca pelo reino, de andar pelo caminho estreito da salvação e de observar os frutos dos nossos irmãos e nossos, para não sermos coniventes com os falsos profetas. Zelar também para a salvação, pois o dom espiritual para o uso da expressão do reino de Deus. Pois a salvação ela só vem pela graça. O dom ele não salva. O que salva é a graça, é a fé, a graça mediante a fé em Cristo Jesus. Os dons eles são uma expressão para que usemos como igreja do Senhor para expressar para o mundo lá fora quem é o nosso Deus e a revelação da sua verdade. Então no capítulo 7, voltando um pouquinho, quando o Senhor fala sobre se examinar, ele entra nesta parte em que ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. A parte de se examinar, a prioridade aqui é nós estarmos primeiro debaixo da autoridade do Senhor, debaixo de uma, como posso dizer, estarmos, eu até esqueci a palavra, mas estarmos de acordo com a palavra de Deus. Porque se nós formos corrigir um pecado de um irmão, tendo nós cometido o mesmo pecado, um pecado maior, e não corrigirmos em nós mesmos, isso nos faz hipócritas. E o que o Senhor Jesus está falando é de se examinar, é de primeiro nós termos conserto em nós mesmos, para depois priorizarmos o conserto nos nossos irmãos. Perseverar também na oração, quando o Senhor Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando o Senhor Jesus diz isso, Ele está exortando para que a nossa vida ela seja uma vida de oração e de perseverança, para alcançarmos os frutos da graça do Senhor Jesus. Também andar pelo caminho estreito da salvação, que é quando o Senhor Jesus diz para entrarmos pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Então, mais uma prioridade da vida cristã: procurarmos um caminho estreito também. Então, até aqui, e até o desfecho do capítulo 7, o Senhor ele traz uma sequência de características que todos nós cristãos precisamos ter, tanto das bem-aventuranças, quanto da nossa autoanálise, quanto do cumprimento da lei intencionalmente, com a intenção de adorar a Deus, fazermos no secreto as coisas que nós precisamos fazer, por exemplo, dar esmola. Não precisamos que as pessoas vejam as caridades que nós fazemos, porque se nós fizermos isso, queremos o galardão dos santos cristos. Mas quando fazemos no secreto, fazemos pelo Senhor, justamente para adorá-lo e para cumprir os seus mandamentos. E o fundamento da vida cristã, ela deve ser a prática da palavra de Deus, que é o que o Senhor Jesus finaliza, dizendo que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é aquele que construiu a casa sobre um alicerce que não é firme, que não é fundamentado. Então, portanto, quando vem as dificuldades, a sua casa logo cai. Ele não tem fundamento para se sustentar. O tema central, irmãos, do Sermão da Montanha, então, como eu falei aqui, é a prioridade do reino dos céus. Porque é de onde vem o nosso novo nascimento que nós realizamos. Porque o novo nascimento ele é puramente espiritual,
É algo que nós vimos em João 3, na conversa do Senhor Jesus com Nicodemos. Ele disse que quem não nascer de novo do Espírito não pode ver o reino dos céus. Então toda prioridade, já que já foi pregado também pela vida de Moncanã, já foi pregado pela vida dos outros pregadores, de que o Senhor Jesus é o Messias espiritual, a abordagem do Senhor Jesus é o espiritual. Como foi lido também aqui em Hebreus 11, de que todas as coisas elas são feitas, nós cremos pela fé que todas as coisas foram feitas justamente pela fé, pela palavra de Deus, algo espiritual. A ciência mesmo não consegue explicar a existência do nosso mundo, ela tenta, mas a causa, mesmo quando nós entramos, por exemplo, no pouco de teologia, a causa da existência do nosso mundo, ela é plenamente espiritual, porque segundo a ciência, nada pode vir a existir do nada, alguma coisa tem que vir, tem que existir a partir de algo que já existe. Então, tudo que foi criado vem e tem o objetivo de ter sido criado pelo Senhor Jesus. Então, a nossa prioridade tem que ser o reino dos céus, porque é dali que vem o nosso novo nascimento, que através disso nós podemos herdar o reino dos céus, é através disso que vem o nosso fundamento para que a gente venha a ser edificado para alcançar o objetivo que é herdar o reino dos céus. Como prioridade, irmãos, a gente está falando também no sentido de uma entrega de nós para o reino de Deus. Porque em Mateus 6,33 vai dizer que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. Então somos nós que temos que nos disponibilizar. Todos nós que estamos aqui na casa do Senhor não estamos obrigados. A palavra do Senhor ela é maravilhosa, por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele é um Deus que não precisava ter morrido pela gente. Em que sentido? Nós não merecíamos. Não merecíamos. Cada um que estamos aqui somos salvos plenamente pela graça. Uma graça que a gente pode esmiuçar a Bíblia inteira. Não tem como explicar por que um Deus tão grande morreu e morreria por nós. Afinal de contas, o que nós faríamos é entregar algo, como a palavra de Deus diz que pode ser, mais para frente eu não lembro o versículo, mas diz que pode ser que por um justo alguém ouse morrer. Nós faríamos, geralmente, da nossa natureza, é natural nosso. Tem pessoas que, em raras exceções, não têm essa atitude, mas é natural da vida do ser humano a gente querer pagar da mesma moeda. Uma pessoa nos fazer mal e nós não queremos, por exemplo, nós temos uma resistência a fazer o que a palavra do Senhor diz, que é dar a outra face. Não vou entrar nesse contexto, porque dar a outra face precisa ser algo explicado mais precisamente, para não estar orientando os irmãos errados e não estar também me pegando, expressando uma palavra errada. Mas perdão, irmãos. Mas a palavra do Senhor, ela vai falar então plenamente de coisas espirituais de que nós temos que entregar para o Senhor. Nós temos que buscar o reino dos céus. Somos nós que devemos entregar ao reino dos céus. Somos nós que devemos ser submissos. Fomos nós que levantamos as nossas mãos através do convencimento que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração. A partir daí veio a conversão, que foi uma decisão pessoal, uma decisão consciente de que nós sabíamos que pela palavra do Senhor nós temos pecados e que sem Jesus nós não temos como ir para o céu. Ele é o nosso penhor da nossa salvação, o Espírito Santo, o Senhor Jesus. Não temos como ir para o céu sem o Senhor Jesus. Então, buscar o reino dos céus é uma tarefa nossa, é um dever nosso. E sendo um dever, a Bíblia ela vai dizer em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, que o dever de todo homem é temer a Deus e cumprir os seus mandamentos. É temer a Deus e observar os seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13, diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, o dever cristão, como cidadãos do céu, né? Ser um cidadão, nós temos direitos e deveres. Direitos, aquilo que nos garante, aquilo que nós podemos receber, como direito à vida, como direito à liberdade, coisas que precisam ser respeitadas e que nós temos. E os deveres são as nossas obrigações. Como cidadãos dos céus, nós não tem diferença. O nosso dever é fazermos tudo para a glória de Deus, algo que não é imposto. Principalmente porque, como temos relacionamento com o Senhor Jesus, nós entramos numa esfera diferente de intimidade com Deus. Nós paramos de pensar naquilo que, nós paramos de pensar na questão teórica de, eu tenho que fazer isso, para mudar e fazer o seguinte: glória a Deus que eu tenho que fazer isso, glória ao Senhor Jesus que eu nasci de novo, que hoje tenho a graça, a maravilha, o presente de poder entregar para Deus o meu melhor.
porque sem Ele eu não posso fazer nada. Então o nosso dever é temer a Deus e guardar os mandamentos. E o nosso direito, para a honra e glória do Senhor, que o Senhor Jesus conquistou na cruz, é de herdarmos o reino dos céus. Mas só para eu fundamentar um pouco antes de explicar, é que nesta passagem de Romanos 8:27, o Senhor Jesus vai dizer que nós temos um dever antes de usufruir, antes de aproveitar esse direito. Nós temos um dever antes desse direito. Diz o seguinte em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 17: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Qual é o dever aqui? Primeiro, o nosso dever é padecermos com Jesus. Padecemos, eu vou até ler uma nota da Bíblia de Estudo Pentecostal, adotar um pouco do sistema de ensino do pastor, que ela vai dizer assim, na nota do versículo 17, que Paulo ele nos faz lembrar que a vida vitoriosa do Espírito Santo ela não é nenhum caminho fácil. O Senhor Jesus ele sofreu, e nós, o que o seguimos, sofreremos também. Esse sofrimento é considerado um sofrimento em conjunto com Ele, e advém do nosso relacionamento com Deus como seus filhos, da nossa identificação com Cristo, do nosso testemunho dele e da nossa recusa de nos conformar com o mundo e, claramente, também com as concupiscências e com os pecados que existem no mundo, que estão escritos também em 1 João. Então, o nosso dever é padecermos com Jesus, não é procurarmos o sofrimento, é porque isso é algo inerente. As pessoas, como a palavra do Senhor Jesus diz, resumindo, as pessoas que não são da luz, as trevas, vão querer destruir tudo aquilo que é pertencente à luz, porque a palavra vai dizer que, se eu não me engano, no Evangelho de João, que o Senhor Jesus, ele é a luz, mas quando ele veio para a terra, as pessoas rejeitaram, e não vai ser diferente de nós, que somos servos, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Então, o nosso dever de padecer com o Senhor é sermos participantes das aflições de Cristo. Para isso, aí depois disso, nós podemos usufruir do direito que é herdarmos o reino dos céus. Tendo dito isso, irmão, por que eu tenho falado de dever e direito? Porque o nosso dever, como cristãos, a nossa prioridade, o nosso dever tem que estar à frente do direito. Muitas das vezes, no contexto contemporâneo, nós viemos para a igreja para receber. Já foi falado muitas das vezes, já é falado, graças a Deus, pelos demais pregadores, de que muitas das vezes nós viemos para a igreja com o intuito de receber. E às vezes, por não recebermos, nós nos chateamos com Deus, nós deixamos a palavra de Deus, nós andamos em desobediência, nós abandonamos a fé. Só por isso que temos que colocar o dever. Porque primeiro que o Senhor Jesus ele morreu por nós e nos deu uma graça, que nós, obviamente, um favor imerecido, então nós não merecemos estar aqui. Por Cristo sim, por nós não. Então, esse dever que nós temos é um dever de adorar a Deus, de colocar a prioridade. Esse dever ele tem que estar à frente do nosso direito de receber os céus, porque é um dever que a gente tem que entregar. Nós temos que buscar a palavra de Deus e a presença do Senhor. Pois aquilo que nós entregamos é o que qualifica a nossa fé e que nos garante direito à vida eterna. Traduzindo, irmão, a nossa entrega ela deve ser maior do que o desejo de receber do Senhor, pois é como fazemos para Ele que qualifica a nossa fé. Vai entrar em Tiago, na epístola de Tiago, fala sobre a fé e as obras. Se nós dissermos que temos fé e nós não temos obras que evidenciem isso, a nossa fé é morta. Mas se nós dissermos que temos fé e temos obras que evidenciem, ou seja, uma vida de santidade, uma vida de caridade, uma vida de comunhão, aí sim é a evidência de que a nossa fé ela é viva. E a fé verdadeira, ela primeiro, ela serve. Ela não tem um interesse próprio, ela é baseada no fruto do amor, ela não busca o interesse próprio, ela não busca as suas próprias questões, ela prioriza, acima de tudo, a palavra de Deus. E não tem como nós priorizarmos ao Senhor sem obediência e renúncia. Que é um exemplo maravilhoso para usarmos sobre obediência e renúncia, é o nosso Mestre, o Senhor Jesus. Mateus, no seu capítulo 3, no versículo 13, a gente vai ver a passagem que vai dizer o seguinte, 3, 13 ao 15, Mateus 3, 13 ao 15, vai dizer o seguinte: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo:
Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Por que o Senhor Jesus, tendo dito isso, é o nosso maior exemplo de obediência e renúncia? Primeiro, que ele é o autor da fé. Mas nesse contexto de obediência e renúncia, o Senhor Jesus, o arrependimento, o batismo de João, é baseado em arrependimento de pecados. O nosso Deus, ele não tem pecado. O Senhor Jesus, ele não tinha, ele não tem, ele nunca terá pecado. Porque se ele tivesse, não estaria apto para ser um sacrifício perfeito para nos salvar das nossas iniquidades. Mas o Senhor Jesus, então, ele age por obediência. Ele age por obediência porque para iniciar o ministério dele, ele precisou iniciar dessa maneira, mostrando para nós como que é a entrada na fé. A entrada na fé, mais uma vez, trazendo lá para trás, não é um rito de nós sermos mergulhados numa água somente. É justamente esse rito de sermos banhados, de sermos mergulhados na água, simboliza um sepultamento que ele vem com o significado de nós estarmos renunciando aos nossos pecados, de nós estarmos renunciando à nossa vida para aceitarmos ao Senhor Jesus como o nosso Senhor, como o nosso legítimo Senhor e suficiente Salvador. Então a obediência que o Senhor aplicou aqui, justamente para priorizar o reino de Deus, priorizando o reino de Deus, o Senhor fez isso justamente para cumprir o seu propósito, para cumprir a vontade do Senhor, que é o que nós devemos também seguir. Nessa questão da obediência, o Senhor então nos mostrou como que nós devemos entrar, como que nós devemos ser, como devemos, para termos uma vida, a princípio, uma vida no céu, para termos direito a essa vida no céu, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crermos em Cristo. E renúncia justamente porque o batismo de João é justamente para isso, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Então nós não temos como priorizarmos ou entregarmos ao Senhor sem obedecer e sem renunciar. Se nós desobedecermos, estamos cometendo pecado. E se cometemos pecado, nós não estamos aptos para servir ao Senhor. Se não renunciarmos, estaremos cheios das coisas que nós trazemos de nós mesmos. E não estaremos abandonando, como diz em Lucas, no capítulo 9, do versículo 23, que fala justamente para que nós venhamos tomar a nossa cruz todos os dias e nos renunciar. Como diz aqui, 23, só para não perder: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida a salvará. Então a nossa vida ela tem que também ter a prioridade da obediência e da renúncia. Sem isso nós não somos cristãos. Como o pastor ele sempre pontua, ser cristão não é andarmos de terno ou possuir uma Bíblia, ou até mesmo se lermos a Bíblia de capa a capa e conhecermos toda a teologia. Se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, tivermos intimidade, não tivermos o Senhor Jesus Cristo vivo dentro de nós, não adianta, irmãos. É bater na porta, é chegar no fim da carreira, bater naquele grande dia, nos portões do céu, e o Senhor não nos conhecer. Também a disciplina, ela é um caminho para o reino. Ela é um caminho para o reino. Ela fala sobre constância. Vou utilizar a base de Lucas no capítulo 13, no versículo 24. 13 no versículo 24 vai dizer o seguinte: porfiai, lute, se esforce por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começares a estar de fora e bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na sua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele, porém, vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a iniquidade. Nós precisamos ter disciplina na presença do Senhor, que vai falar justamente: porfiai por entrar na porta estreita. Essa palavra ela é muito linda de se pregar, mas ela é muito difícil de se aplicar, porque confiar pela porta estreita é justamente, principalmente no nosso cotidiano, na nossa vida, nas entrelinhas da nossa vida, nós ofertamos o nosso melhor para Deus, o nosso melhor no relacionamento com a nossa família, o nosso melhor no relacionamento baseado em Deus, no relacionamento conjugal, o nosso melhor na nossa empresa. Nós deixarmos as coisas que nós identificamos pelo convencimento que o Espírito Santo nos traz, deixarmos isso de lado, abandonarmos, cerrarmos com isso, cerrarmos com isso
para vivermos no encontro da presença do Senhor Jesus. Então precisamos ter essa constância de lutar. E mesmo se nós viermos a cair, a palavra do Senhor Jesus vai dizer em 1 João, na sua epístola, que o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. Deixa eu só trazer aqui, irmãos, porque a minha memória é um pouco falha. Mas diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós nos arrependemos, então, nós confessamos e deixamos os nossos pecados, o Senhor certamente Ele vai nos perdoar, Ele vai nos restaurar a comunhão. Então essa disciplina, ela fala sobre não desistirmos, a entrarmos pela porta estreita, a irmos, a deixarmos as nossas bagagens. Porque se nós fizermos uma analogia, a porta estreita, obviamente, não vai ter muito espaço para a gente passar com muita coisa. Não vai ter muito espaço para a gente passar com as bagagens que a gente quer, para a gente passar do jeito que a gente quer. Nós vamos ter que nos modelar para passar nessa porta. E qual é o modelo, essa estrutura da porta para a gente passar? É Cristo. Cristo é a porta. Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então, assim também como a disciplina, só para a gente caminhar para o encerramento, não sei se eu usei todo o minuto que eu tenho, irmãos. Em casa eu preguei, 3.000 almas se converteram na minha mente, mas aqui eu estou porfiando para entrar pela porta estreita. Aqui a questão é o seguinte, para a gente caminhar já para o encerramento. Tendo dito isso, que nós precisamos priorizar o reino dos céus na nossa conduta, nas nossas características, priorizarmos o reino dos céus nas nossas características, termos compromisso com o Senhor, priorizarmos a nossa conduta. É dito isso porque nós precisamos, sem isso nós não conseguimos caminhar para o céu. Qual é a consequência? Agora vem a parte séria em relação a e se nós não fizermos isso? E se nós largarmos de mão, não quisermos ter compromisso com o Senhor? A consequência é não herdar o reino dos céus. De forma simples, falando assim na frase, não parece tão impactante. Mas se a gente for ler Mateus 24, vou pegar as palavras do Senhor Jesus, o Mestre, Ele vai usar as melhores palavras que vão entrar no nosso coração e mudar a nossa vida. Capítulo 24 de Mateus, no versículo 45 ao 51, vai estar escrito o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu reino? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo a si. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Existe uma coisa, irmãos, aqui, vou trazer de experiência própria, de vida cristã, de pregações que também já ouvi baseadas na palavra do Senhor, e de coisas que muito provavelmente todos nós aqui já compartilhamos, que passamos juntos. Quando nós chegamos no momento da caminhada em que a gente desfalece por um pouco, a gente começa a tratar as coisas do céu, as coisas do Senhor, as coisas celestiais como algo corriqueiro. Por exemplo, e virmos aqui para o culto no sábado e no domingo por cumprir um compromisso. Mal sabemos nós o quão privilegiados somos de podermos cultuar em um espaço que é próprio nosso, para a honra e glória do Senhor, um espaço que é legalizado, um espaço que nos permite ter uma adoração verdadeira, fluida, livre, e nós não estamos sendo perseguidos como os nossos irmãos. Certamente eles terão um galardão muito grande no céu, porque são mártires da presença do Senhor. Os irmãos, por exemplo, da África, que eles adoram ao Senhor, mas a todos os momentos eles estão correndo risco. Ali eles têm uma fé muito mais edificada, porque ali ou é servir ou não servir, e dependendo do que você for fizer, ali a sua vida é ceifada e direto-se ao juízo. Na nossa vida nós temos o privilégio de nos consertar, ainda há tempo, ainda está tendo tempo para a gente estar aqui na presença do Senhor, há tempo para buscar. Se não estamos consertados com o Senhor, ainda há tempo de nos consertarmos. Então, eu até me perdi aqui, meus irmãos, mas nós precisamos priorizar o reino dos céus e termos cuidado, porque como foi lido aqui nesta parábola, se nós, a quem o Senhor destinou o objetivo de sermos igreja e de trazermos mais almas para o reino dos céus, que não vamos conseguir fazer só, precisamos da presença do Espírito Santo.
se nós não cumprirmos esse objetivo e pensando que o Senhor Jesus está dando nisso, nós nos confortarmos e deixarmos os nossos deveres de lado, dever como igreja, de sermos, como posso dizer, disciplinados na presença do Senhor, para corrermos atrás das almas e também corrermos atrás das almas da nossa família, consertando primeiro o nosso lar. Se nós acabarmos por cair numa vida de conforto, numa vida que não está baseada no esforço e numa conversão constante, então é isso que está reservado para nós. Porque o Senhor Jesus, ele não vai, quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus no céu, assim eu creio, ele não vai, quando dobrarmos nossos joelhos diante dele, ele não vai pedir a nossa carteirinha de membro da VR. Ele vai passar a nossa vida todinha do que nós fizemos, e o Senhor Jesus, ele vai dizer: olha, isso daqui que você fez, e quando você não priorizou o meu nome, e agora que a sua vida não foi encerrada, deu-se o tempo, e o que você fez por mim, pelo meu nome, que te dei a vida. Então, o que é necessário de nós entendermos? Que como igreja, o nosso maior dever é estarmos na presença do Senhor e priorizarmos o reino dos céus de forma séria. Porque se nós não fazermos isso, não vai adiantar passarmos a vida aqui inteirinha. Não vai ter adiantado, se não vivermos na presença do Senhor, não vai ter adiantado participarmos de festividade, dedicarmos as nossas pregações, os nossos louvores, as nossas cantorias para o Senhor, se não tivermos intimidade com o Senhor. O Senhor vai reputar tudo isso como perda, como algo que desfez. Tudo bem que naquele momento fez parte da obra do Senhor, naquele momento pode até ter frutos, mas em relação à nossa salvação, se nós não priorizarmos ela, se nós não priorizarmos uma vida com Cristo, certamente o Senhor ele vai dizer para nós que não nos conhece. Não importa o quanto nós conhecemos a palavra, não importa o quanto conhecemos da doutrina, se não vivemos em Cristo, não tem solução para nós. Então, qual é a solução? A palavra do Senhor ela sempre vai resumir em uma primeira parte: examinação. É ver aonde nós estamos, voltando para o tema, ajuntando os nossos tesouros. Se é na terra, o tesouro corruptível, aquilo que a gente prioriza, aqui da terra, aquilo que a gente está priorizando, a nossa fama, a nossa vida, a nossa boa aparência lá fora, não sermos perseguidos pelas pessoas por sermos cristãos, evitarmos de pregar o Evangelho para que não sejamos ridicularizados. Então a gente tem que ver, se nós estamos juntando esse tipo de tesouro, de preservarmos a nós mesmos e preservarmos também os nossos bens materiais, então nós não vamos herdar o reino dos céus. Mas se nós priorizarmos a Jesus, como Paulo diz, reputando tudo como perda, todo o entendimento lá fora, para ganhar a Cristo, aí sim nós estamos no caminho certo. Então precisamos nos examinar para ver como que está a nossa conduta. Porque Mateus 6, 19 ao 21, ele está falando daquilo que nós caminhamos já para o encerramento, meus irmãos. Ele está falando que é por aquilo que nós mais prezamos, que é o que nós dedicamos a nossa vida. Então, é só nós observarmos o nosso cotidiano. O que nós estamos fazendo frequentemente? O que nós estamos fazendo? Pode fazer essa autoanálise mesmo, em casa, agora, não importa. É necessário que se faça. Eu mesmo, quando estudando essa palavra, peguei pontos que eu preciso melhorar e muito, acerca de priorizar o reino dos céus. Porque esse ponto que a gente tem que ver é o que nós estamos fazendo com maior frequência. O que nós estamos dedicando mais, se é ao Senhor ou se é a nós mesmos. Então, por fim, só para nós entendermos aqui, para finalizar, eu deixo uma pergunta para os irmãos e também para mim, para a nossa reflexão. Partindo disso, a maneira como temos vivido, a gente tem que pensar: tem sido uma vida de prioridade ao Senhor? Que nós então venhamos investir os nossos tesouros no céu, nas coisas celestiais, no Espírito Santo, no Senhor Jesus, na leitura da palavra, na presença de Deus, sem o qual não há salvação. Que nós possamos nos examinar e assim também prosseguir para uma conversão, um conserto e andarmos na presença do Senhor Jesus verdadeiramente. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.